bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Bernardo Santoro, mestre em Direito, professor e diretor do Instituto Liberal. Seja muito bem-vindo, Bernardo. É um prazer estar aqui. Bernardo, você na semana passada defendeu a sua dissertação de mestrado na área de Teoria e Filosofia do Direito, chamada Libertarianismo, Epistemologia, Ética e Direito, que é uma tentativa acadêmica de apresentar de forma sistematizada, segundo você mesmo no resumo da sua dissertação, apresentar de forma sistematizada o pensamento filosófico político libertário, as suas correntes no campo da epistemologia, da ética do direito e da economia. Considerando as limitações, inclusive de número de páginas de uma dissertação de mestrado, qual foi o critério que você utilizou para escolher e investigar o que havia de mais relevante nessas correntes do pensamento libertário? Bem, o critério foi realmente bem particular meu, assim, dentro de todas as discussões que eu já li a respeito do pensamento libertário, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, eu fiz uma listagem do que eu entendi que seriam as correntes mais importantes e os autores mais relevantes que mais impactaram o pensamento libertário ao longo da história e na construção dessa filosofia, que é uma filosofia até certo ponto homogênea, comparado a outras filosofias políticas, mas que também tem um quê de heterogeneidade, que foi o que eu tentei explorar nessa dissertação. Tá, então você podia falar um pouco sobre tanto essa parte comum das correntes e essa homogeneidade que você mencionou agora? Bem, a parte comum a todas essas correntes é a busca e a luta pela ideia de liberdade individual, soberania do indivíduo, a busca por uma situação em que o indivíduo é quem busca entender quem ele é dentro do espaço, dentro da sociedade, para si mesmo. E que tem realmente o foco, o que traz em comum todas essas correntes, sem dúvida, é a ideia de que o indivíduo ele deve ser livre e que a sociedade como um todo deve ser baseada no voluntarismo e não na coerção ou na violência. Você conseguiu identificar nesse seu estudo, Bernardo, além desses elementos que você mencionou, uma estrutura teórica substantiva que fosse capaz de fundamentar tanto a epistemologia, quanto a ética, quanto o direito e a economia, que são as dimensões que você investigou na sua dissertação? Olha, eu não consegui realmente pegar um elemento em comum, salvo esses que eu falei, mas alguma coisa que caracterizasse o libertarianismo de maneira absolutamente indiscutível. Você tem realmente uma espécie de, de área de escape em que você tem discussões acerca da liberdade do indivíduo, até onde ela vai, qual é o seu fundamento teórico, qual é a sua finalidade prática. Então você tem realmente, dentro dessas várias correntes, uma série de visões distintas acerca do papel da teoria do conhecimento, do papel da ética, do papel da economia, do papel do direito, mas sempre dentro dessa ideia mais ou menos homogênea de que a ideia realmente da vida do ser humano é uma vida em que esse ser humano é um fim em si mesmo, e esse ser humano, como fim em si mesmo, está inserido numa sociedade para se descobrir, para descobrir quem ele é, para descobrir o que ele quer fazer com isso, e a partir dessa perspectiva buscarmos construir uma epistemologia, uma ética, um sistema legal, um sistema econômico que valorizasse o homem como um fim em si mesmo, um homem soberano e um homem que deve pautar a sua conduta no voluntarismo e não na coerção.
Tá, como você mesmo falou, como existem algumas correntes dentro desse pensamento libertário, na hora de você construir teoricamente alguma teoria ou alguma concepção a respeito desses temas que você mencionou, é preciso necessariamente se vincular a alguma dessas correntes, ou você acha que é possível combinar algumas características, alguns elementos, melhor dizendo, dessas correntes, sem que isso resulte em contradições internas? Essa é uma boa pergunta. Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que esclarecer é o seguinte: como projeto acadêmico que é, uma das coisas que sempre me foi ensinado na faculdade, no mestrado especificamente, na parte de projeto científico, é a ideia de que você tem que, ao longo do trabalho, expor os autores. Você, como pessoa, dentro do mestrado, como pensador, o seu papel dentro desse trabalho é na conclusão, né? Você tem que estar explicando, olha, se você quer falar sobre epistemologia libertária, fale sobre todos os autores libertários, analise esses autores, mas só dê a sua contribuição acerca daquilo, a sua visão, a sua crítica na conclusão. No mestrado, o espaço do mestrando é a conclusão. O desenvolvimento do trabalho, ele é um momento em que você mostra, em que você explora o pensamento de cada autor e mostra para quem está lendo esse trabalho qual é o pensamento de cada autor. Essa é a primeira questão. Então, assim, nem é de bom tom, já que a minha proposta era justamente fazer uma sistematização do pensamento libertário como um todo, eu já ficar de cara criticando cada autor. Não, esse autor está errado por isso, esse autor está errado por aquilo, ou esse autor se contrapõe àquele autor por esse motivo. Tudo isso eu joguei para a conclusão, né? O que realmente eu tentei fazer foi expor a visão de cada autor dentro de cada capítulo na sua visão específica. Com isso posto, na conclusão, aí já respondendo diretamente a sua pergunta, eu tentei mostrar que, seguindo até de certa forma uma linha bem próxima da que Randy Barnett defende, que você pode realmente ter uma visão plural do libertarianismo e defendendo a visão de que tanto, por exemplo, a ética deontológica quanto a ética utilitária, e isso é uma coisa que tem que ser falada, né? As pessoas às vezes pensam, o utilitarismo, a diferença entre libertarianismo ético e utilitário. Não, o utilitarismo é um tipo de ética também. Mas dentro de todas essas correntes éticas, que é a deontológica, a dialogal-argumentativa do Hoppe, o utilitarismo do Mill, que aí acaba desaguando no Friedman, todas essas visões, de certa forma, elas acabam servindo de alguma forma como um chancelador, como um aprovador de toda a teoria, né? Eu não creio que, na verdade, haja uma divergência ou uma contraposição entre essas teorias. Eu acho que elas, na verdade, acabam formando um conjunto completo, né? Você acaba tendo vários argumentos distintos, de naturezas éticas diferentes, que chegam na mesma conclusão. Isso só fortalece o pensamento libertário, ao invés de enfraquecê-lo. Tá. E você não identificou posições inconciliáveis que, eventualmente, quer dizer, você tem autores que têm posições, caminhos teóricos inconciliáveis que às vezes até chegam à mesma conclusão. Você conseguiu identificar esses elementos ou você não tratou disso? Não, com certeza. Por exemplo, na epistemologia, quando a gente fala do anarquismo epistemológico do Feyerabend, em comparação com a praxeologia extremamente rígida e ultralógica de von Mises, você vê que realmente são estruturas que aparentemente são contraditórias e que você não tem como conciliar de maneira alguma uma teoria do conhecimento nesse sentido. Mas eu lembro, por exemplo, que Feyerabend ele argumenta que
todos os métodos epistemológicos são válidos e que, na verdade, o uso desses instrumentos epistemológicos para se tentar chegar à verdade é algo muito bom, essa pluralidade é muito boa. Então, assim, embora você tenha uma aparente contradição, como a finalidade de todas essas teorias do conhecimento podem vir a gerar um sistema ético, ou uma descoberta da verdade libertária, no final das contas, elas acabam apenas sendo complementares e não divergentes. Por mais que elas sejam divergentes em si, na categoria em que elas tentam trabalhar, no caso, por exemplo, epistemologia. Certo. Além da teoria anarquista do Feyerabend, você usou o falsificacionismo do Popper e o individualismo metodológico do Weber, né? Foram as três correntes epistemológicas que você conectou para tentar explicar o pensamento libertário. Então eu queria que você falasse, Bernardo, qual foi ou quais foram as contribuições dessas três correntes epistemológicas para os principais autores aí do pensamento libertário? Bem, o que eu achei muito interessante acerca do pensamento de Feyerabend é que ele aplica a liberdade à própria teoria do conhecimento, né? Isso é que eu achei mais interessante no pensamento dele. O anarquismo epistemológico dele, do contra o método, é uma ideia de que a teoria do conhecimento também pode ser livre. Não só a finalidade pode ser livre, que é o libertarianismo em si, ou o libertarianismo ético, mas também aquilo que o constrói. A busca por essa verdade também pode ser livre. Isso eu achei muito interessante, é fantástico esse insight do Feyerabend. O que eu achei muito interessante em Popper, embora eu possa dizer que eu não seja um popperiano, é que ele também critica muito o método científico tradicional e a ideia desse verificacionismo, né? E trazendo uma contribuição no sentido de que a melhor maneira de você tentar chegar a uma verdade científica é, na verdade, falseando conceitos e não, ou discutindo a falseabilidade do conceito e não criando uma pseudo-verificabilidade que, no final das contas, a gente vai ver que está sempre em mutação, né? E aí eu posso até arriscar um pouco e falar em Aristóteles. Aristóteles mesmo é um pensador que sempre teve também alguma dificuldade nessa ideia de afirmar alguma coisa como verdadeira. Eu poderia dizer que Aristóteles trabalha muito com a ideia de verossimilhança, né? E assim, eu acho que Popper ele traz uma crítica muito forte contra o método científico tradicional, e isso eu achei importante ser dito. E a própria ideia de Popper desse medo saudável, dele afirmar uma coisa como verdadeira, né? Esse ceticismo popperiano é uma coisa que pro liberal e pro libertário é uma coisa que é importante, coisa que por exemplo, falta em Mises. Mises é um autor que tem muitas certezas, né? O método epistemológico do Mises, que é baseado até certo ponto em Weber, ele é um método muito cheio de certezas, né? A própria lógica dele, a lógica de que você pode derivar verdades a partir de axiomas, e que essas verdades, inclusive, seriam incontestáveis justamente por serem derivações lógicas de axiomas irrefutáveis, ele traz uma ideia de certeza absoluta que me dá um pouco de medo, mas que eu também não posso deixar de negar que é uma ferramenta muito poderosa mesmo. E quando eu digo que Mises, o pensamento epistemológico de Mises é baseado no pensamento de Weber, eu acho que Mises faz uma crítica muito boa a Weber nesse sentido. O Weber é o autor que realmente traz a ideia do individualismo metodológico. Esse individualismo metodológico faz todo sentido dentro de ciência social,
no momento em que só existe sociedade quando você tem dois indivíduos se interrelacionando. Então é o indivíduo que faz a sociedade, não a sociedade que faz o indivíduo. Só que essa ideia de tipo ideal weberiana é uma ideia que acaba sendo muito contaminada pelo subjetivismo do observador weberiano que constrói esse tipo ideal. O individualismo metodológico extremo de Mises, de certa forma, descarta esse tipo ideal, ou praticamente o anula. E eu acho esse método misesiano e essa crítica velada de Mises à estrutura de pensamento weberiana espetacular, porque ele depura o tipo ideal construído de maneira, de certa forma, aleatória, não totalmente aleatória, mas extremamente subjetivista de Weber, por uma estrutura lógica do tipo, olha, o homem age, e aí esse homem, ele não é um tipo ideal, ele é realmente um tipo real. Isso eu acho muito legal no pensamento misesiano, que de certa forma depura o individualismo metodológico de Weber. Certo. Você citou o Weber como uma influência do Mises, mas a grande influência reconhecida do Mises é o Kant, né? Sim. E você cita na sua dissertação dois autores que foram apresentados, a meu ver, como sendo fundamentais em pensamento libertário, que é o John Locke e o Kant. Quais foram, respectivamente, as grandes contribuições do Locke e do Kant para o pensamento libertário, Bernardo? Podemos dizer que a raiz do pensamento libertário veio desses dois autores, né? As contribuições de Kant, tanto do ponto de vista epistemológico quanto do ponto de vista ético, são essenciais. A ideia do imperativo categórico, a ideia dele do homem como fim em si mesmo, já com Locke, a ideia do homesteading, assim, são realmente muitas contribuições que cada autor tem e que acabam sendo melhor desenvolvidas ou desenvolvidas de maneira mais particular para uma visão de mundo de luta pela liberdade, com mais afinco pelos pensadores posteriores a eles. E no caso do Mises, que você comentou de forma mais detalhada, e a relação com o pensamento, ou melhor, a crítica que ele faz ao pensamento do Weber, você acha que o Kant, quer dizer, essa influência, ou essa fundamentação kantiana no pensamento do Mises, ela cria alguns problemas sérios, como aquilo próprio que você citou, vinculado a Weber, da questão dos axiomas, da questão mesmo do desenvolvimento do pensamento praxeológico, ou não? Olha, eu não vejo isso como um problema. Uma coisa que foi muito falado na própria defesa da dissertação, que na verdade me pareceu a grande crítica ao pensamento de Mises, que foi muito bem levantado por um professor meu, é o seguinte: a ideia da escolha racional, né, dentro da visão misesiana, ela traz um problema grave, não no fato do homem querer sair de um estado de menor satisfação para um estado de maior satisfação e buscar os meios mais racionais para isso, mas o fato de que os valores que embasam essa escolha seriam valores por si mesmo irracionais, ou talvez seriam valores que não teriam uma base plenamente racional, ele seria aleatório. Mises mesmo, ele fala que ele não se preocupa com os valores que levam o homem a sair de um estado de menor satisfação para um estado de maior satisfação. Quanto a isso, eu argumentei que, na verdade, valores só fazem sentido se você está falando de uma mente racional. Uma mente racional sequer consegue trabalhar com a categoria de valores. Mas eu entendo que o kantianismo de Mises, de certa forma, ele embasa, estrutura e guia o pensamento misesiano ao longo da sua estrutura de pensamento epistemológico e ético propriamente dito.
E no caso do imperativo categórico de Kant, Bernardo, você acha que esse imperativo ele pode resultar numa camisa de força quando se fala de ações humanas ou não? Eu não creio que essa ideia de que uma coisa deve ser universalizada, é possível e deve ser aplicada a todos, isso, assim, faz algum sentido, mas como o próprio Feyerabend disse, existem mais coisas dentro de uma pesquisa científica, dentro da busca pela verdade, que devem ser consideradas. Eu, particularmente, sou uma pessoa que entende, sim, que existe uma verdade única. Mas eu entendo também que os instrumentos epistemológicos do ser humano são muito precários para que nós possamos afirmar de maneira tão categórica que determinada coisa é uma verdade ou não é. Existe a verdade é una. Na verdade, seria até um contrassenso nós não falarmos na existência da verdade, né? Se você afirma a verdade não existe, você está criando uma afirmação verdadeira em que você nega a verdade. Então, acaba sendo um contrassenso lógico. Por conta disso, eu acredito numa verdade una, numa verdade universal, só que eu não acredito que o ser humano ele consiga com tanta certeza descobrir essa verdade. Nós estamos sempre tocando essa verdade una, universal, que não consegue, que realmente existe. Mas nossos meios epistemológicos são muito precários para que nós possamos fazer certas afirmações verdadeiras. Você está sempre beirando, tomando, goles dessa verdade, mas essa verdade una ela é muito difícil de ser captada. O ser humano, dentro da sua precariedade epistemológica, ele está sempre bordeando, está sempre pegando pedaços dela aqui e acolá, mas sem conseguir ver a verdade una como um todo. Você iniciou a sua resposta dizendo que você acredita numa verdade única ou universal, não me lembro qual foi o termo que você usou. Sim. Única, foi isso? Sim. Tá. Mesmo reconhecendo essa limitação, você consegue acreditar nessa verdade única? Seria uma verdade transcendente? Ou qual é a sua concepção nesse sentido? Sim, seria uma verdade transcendente que é de difícil compreensão por conta disso. Certo. Bom, você identificou nessa sistematização do pensamento libertário e trabalhou com alguns conceitos básicos, que seriam soberania individual, defesa de direitos absolutos de propriedade, liberdade de empreender, defesa dos direitos humanos como direitos individuais e o princípio da não iniciação da agressão contra indivíduos pacíficos. Ao trabalhar com esses conceitos, trabalhar academicamente com esses conceitos, Bernardo, você conseguiu imaginar ou lidar com alguma situação hipotética em que esses conceitos básicos entram em conflito e se há uma solução teórica libertária que se pode utilizar como padrão ou não? Olha, na verdade eu entendo que todos esses conceitos eles são complementares, eles são faces de uma mesma verdade, que nós estamos tentando sempre bordear e estamos sempre tentando descobrir. Então, na verdade, são conceitos complementares e especialmente se vistos e interpretados à luz uns dos outros. Certo. Você acha que para que eles nunca entrem em conflito, ou eventualmente entrem em conflito, eles têm que ser necessariamente interpretados à luz uns dos outros, é isso? Essa é a solução teórica? A soberania do indivíduo, por exemplo, ela está sendo complementada pela não iniciação da agressão, e assim a gente vai bordeando a verdade e a partir dessa construção de vários elementos, nós chegamos a essa ideia da filosofia libertária de busca do indivíduo pelo entendimento de si próprio. Mas essas concepções, eventualmente, elas podem entrar em conflito, né? Se imaginar situações hipotéticas. Elas podem entrar em conflito se forem entendidas de maneira conflituosa.
na verdade, aí a gente teria que entrar um pouco na discussão de filosofia da linguagem, que não é algo que eu trabalhei muito a fundo na minha dissertação. Mas essas ideias vistas a partir de uma perspectiva libertária, elas se complementam. Certo. Bom, um dos capítulos da sua dissertação é sobre o direito libertário. Então eu queria te perguntar e pedir que você explicasse para os nossos ouvintes, Bernardo, o que vem a ser o direito libertário? Essa é uma questão que é muito discutida dentro do próprio juslibertarianismo. Na verdade, o que nós temos hoje, do ponto de vista de fontes do direito, duas correntes absolutamente distintas. Uma corrente monocêntrica e uma corrente policêntrica. A corrente monocêntrica entende que existe a necessidade de um Estado, vamos dizer assim, de uma construção, de uma visão de direito única, de uma fonte única, que não necessariamente até poderia ser o Estado, porque quem legitimaria isso seria a população, mas que haveria necessidade de você ter pelo menos uma codificação única, elementar, e aí Rothbard até fala um pouco disso na Ética da Liberdade. Ele fala que existe a necessidade de uma codificação preliminar, mas ele não explica direito como é que seria feita essa codificação preliminar, se seria com todo mundo assinando tudo ao mesmo tempo ou não, se seria um Estado que colocaria aquilo a serviço das pessoas ou não, se seria imposto de maneira violenta de cima para baixo ou não. Então, assim, é uma coisa que fica muito em abstrato essa ideia do que seria esse ponto de partida monocêntrico essencial. E aí a gente até, de repente, busca a mão de um Kelsen da vida, né, que para fechar um sistema fala que precisa de uma norma hipotética fundamental. Mas, assim, o fato é que é muito difícil você conseguir falar que fonte monocêntrica original é essa. Mas tem uma forte corrente libertária que próprio Rothbard, como eu falo, está inserido nela, diz que tem que ter uma fonte monocêntrica inicial. E aí, a partir daí, você pode ter até uma discussão se você tem agências ou não que podem aperfeiçoar essa visão monocêntrica original. Mas tem que ter uma raiz monocêntrica. E essa raiz monocêntrica poderia até ser uma espécie de Estado, né? E aí você teria a corrente minarquista, falando que tem que ter um Estado mínimo, em que ele teria como função apenas legislação, função legislativa e função de segurança. E aí há uma discussão se esse Estado deveria ser sustentado por meio de um tributo ou por meio voluntário. E aí as pessoas, né, tenderiam a dizer que seria voluntário. Essa seria a estrutura monocêntrica, ou seja, um centro único de poder. E você tem também a teoria policêntrica, que são diferentes estruturas de poder, que se interrelacionam. No caso, cada ser humano seria, por conta da sua soberania individual, uma fonte de direito. A própria pessoa seria uma fonte de direito, e essas pessoas estariam em constante interrelação, e para poder aplicar o direito que essa pessoa entenda ser válida, acabaria tendo que contratar agências de segurança, agências de seguro, para que você comprasse legislações prontas, ou que essa agência de segurança criasse toda uma legislação própria, específica para você mesmo, e essa agência de segurança entraria em algum tipo de relação comercial com outras agências de segurança para assegurar os direitos que você quer para si, e aí você tem toda uma discussão em torno disso, sempre baseado na propriedade, não como direito, mas como fato. E aí, então, na verdade, direito de propriedade seria algo dado, e aí não construído. Mas, de qualquer forma, você tem duas correntes absolutamente distintas do que seriam as fontes de direito, uma monocêntrica e outra policêntrica,
E aí depois você teria uma discussão não sobre as fontes do direito, mas sobre qual seria o direito libertário em si. Uma crítica muito interessante feita pelo próprio idealizador da legislação policêntrica, ou pelo menos o principal propagador dela, que é o David Friedman, no livro Engrenagem da Liberdade, ele fala sobre isso. Ele fala, olha, a legislação policêntrica é a legislação que melhor coaduna em matéria de fontes de direito com a ideia de soberania do indivíduo. Mas pode ser que, dentro dessas fontes de direito, baseadas nessa soberania individual, nesse policentrismo legal, poderia acabar, na prática, gerando um direito concreto pouco libertário, ou muito limitador de certas liberdades civis e econômicas, dentro de um determinado espaço territorial. E aí você tem uma discussão interessante, né? Até, onde que está o libertarianismo? Nos meios ou nos fins? Né? Essa é uma preocupação do David Friedman, que ele argumenta que, na verdade, dentro de uma legislação policêntrica, por conta do mercado ser um processo dinâmico, em que ele está sempre renovando, está sempre mostrando, está sempre apresentando bens e serviços que melhor se adaptam às vontades das pessoas, haveria uma tendência, que não é uma certeza, de que, dentro de uma legislação policêntrica, haveria uma maior possibilidade do direito concreto ser mais livre do que restritivo. Um autor que você utiliza nesse capítulo específico é o Bruno Leone. Qual a grande contribuição do Bruno Leone para essa discussão que você estabeleceu nesse capítulo, Bernardo? O Bruno Leone, no livro dele, ele fala muito sobre essa questão que Hayek também aborda acerca do excesso de legislação, da diferença de lei e legislação, da lei como sendo algo aplicável a todos, a legislação nem tanto, a ideia de que costumes costumam ser mais propícios a revelar uma liberdade individual do que a legislação propriamente dita. Então ele traz um embasamento muito interessante acerca dessa visão de lei como libertadora, lei como uma garantia de que dentro da sua propriedade privada, dentro da sua soberania individual, você vai poder fazer o que quiser sem que você venha a restringir a liberdade alheia e o direito de propriedade alheio. De que forma, Bernardo, esse direito libertário que você apresenta na sua dissertação colide com a corrente majoritária da teoria do direito hoje? Da teoria do direito, aí depende do que você chama de... Nesses pontos específicos que você discutiu na tese, não a teoria do direito de forma geral, mas de que forma a teoria do direito entende a lei, a legislação, o problema das liberdades. A gente teria que discutir, então, por exemplo, qual é a visão mais moderna que tá em voga hoje na academia, né? É o neoconstitucionalismo, é o pós-positivismo, é uma ideia de jurisprudência dos valores, em que os valores são bem relativizados, tudo carece de ponderação, e aí você tem uma situação de relativização de direitos de propriedade, relativização da própria autonomia do indivíduo frente a outros. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Parabéns, como sempre, pelas gravadas borboletas. Obrigado. Eu acho fantástico. O neoconstitucionalismo brasileiro ele é muito baseado na ideia da dignidade da pessoa humana, que é uma ideia que, se nós formos para pensar, é uma ideia eminentemente liberal. É uma ideia do indivíduo, né? A dignidade do indivíduo. E aí nós poderíamos muito bem interpretar que a grande dignidade do indivíduo é o respeito à liberdade dele. Mas, no entanto, essa dignidade da pessoa humana, que é uma ideia eminentemente liberal e individual, a pessoa humana, acaba sendo utilizado para fins de coletivização, para fins de redução de liberdades, para fins de intervenção do Estado na esfera individual. Você cria uma dignidade externa ao ser humano,
né? Uma dignidade que é construída fora do ser humano, dentro de uma sociedade, né? Dentro de uma ideia de coletivo. Você constrói essa dignidade no coletivo para aplicar a essa pessoa humana. Então, e aí também dentro da ideia de bem comum, que na verdade ela é extremamente abstrata, né? Ela é um conceito jurídico indeterminado, e todo conceito jurídico indeterminado ele pode ser construído a partir da perspectiva de quem tem o poder. Então você tem um direito cada vez mais maleável e cada vez menos seguro, quando na verdade a proposta libertária e a própria proposta do mercado, mesmo dentro de uma legislação policêntrica, é você ter realmente direitos absolutos, direitos de propriedade, direito de ir e vir, direito de liberdade de expressão, direito de usar o seu corpo como você quiser, direito de você usar o seu trabalho como você quiser. Então, na verdade, o que você tem hoje em dia, dentro desse neoconstitucionalismo, dentro desse pós-positivismo, dentro dessa jurisprudência dos valores, é um não direito. É um direito que não é estabelecido a prioristicamente para reger as condutas humanas dentro de uma razoabilidade e dentro de uma visão de liberdade. O que você tem é uma maleabilidade completa que interfere e reduz as liberdades dos seres humanos. Agora, é possível acreditar nessa ideia de direito absoluto, mesmo que positivado, Bernardo? Essa é uma boa pergunta. O que eu posso dizer é o seguinte, o que não dá para acreditar é num direito relativizado. É numa jurisprudência de valores em que esses valores estão mudando de acordo com cada caso, de acordo com cada visão, né? Isso me lembra, estava até comentando isso com um amigo meu ontem, isso me lembra aquela piada do comediante Groucho Marx, né? Eu tenho princípios, esses são os meus princípios. Se você não gostou, não tem problema, eu tenho outros. Quer dizer, então, assim, é a insegurança jurídica, é a ideia de que a justiça é maleável, isso que está acontecendo hoje. Eu acho que essa ideia de justiça insegura e maleável é que não se pode acreditar. Nessa ideia não se pode acreditar. E você vê no dia a dia o quanto essa visão maleável de justiça tem sido extremamente maléfica para a maioria das pessoas, especialmente dos mais pobres, que não têm a força política necessária para fazer prevalecer os seus direitos, como no caso, por exemplo, de direitos de propriedade privada, como já foi até piada, né, dentro do próprio Instituto Liberal recentemente, direito de propriedade privada do pobre sobre a sua própria residência, no caso de favelas no Rio de Janeiro. Então, assim, você realmente tem uma situação em que hoje você tem uma maleabilidade de direito que não ajuda ninguém a não ser a pessoa que trabalha esse direito, quem tem o poder para dizer quais são os valores, né? E não se preocupe que se não estiver satisfeito, basta dar uma graninha que ele tem outros. Então, assim, esse é a grande questão. A estrutura atual é que não dá para se acreditar nela. Certo. Você afirma na conclusão da sua dissertação que, abro aspas, o libertarianismo é uma filosofia política que busca, em teoria, a maximização da liberdade do indivíduo, que, portanto, tem a liberdade como princípio legitimador da sua filosofia. E você mesmo admite, Bernardo, na sua conclusão, que essa visão maximizadora da liberdade, baseado na capacidade do homem de agir sem limites, é inviável para fins de um sistema político razoável, dado que dois seres humanos convivendo em sociedade jamais poderiam exercer na plenitude tal direito de liberdade sem que uma liberdade se contraponha à outra. Fecho aspas. Como é possível resolver esse impasse, Bernardo, utilizando a política que carrega o poder em sua estrutura para se viver em sociedade de acordo com o pensamento libertário? Bem,
A primeira coisa que eu devo esclarecer a respeito disso, né, é o seguinte, eu falo isso na própria conclusão também. A liberdade ele não pode ser vista ou confundida com poder. Liberdade e poder são coisas absolutamente distintas. Quem faz essa confusão com muita clareza, até engraçado falar isso, né, confusão com clareza, é Thomas Hobbes no Leviatã. Ele fala que ele faz essa confusão de liberdade com poder nesses termos que você apresentou. Liberdade, ela é uma visão, ela é uma questão política. Ela não é uma questão fática, porque liberdade fática, como a gente está discutindo aqui, não é liberdade, é poder. É o poder de você fazer alguma coisa sem limites, dentro de um espaço físico. Isso é poder. O que eu estou trabalhando é a ideia de liberdade como um fator, como uma premissa política. A premissa política da liberdade que legitima a visão libertária de mundo, que também é uma filosofia política, como eu estou dizendo, ela é baseada em direitos de propriedade do ser humano sobre si mesmo e sobre a mistura do trabalho do corpo do ser humano com a natureza. Ou então, numa situação posterior, da compra daquele espaço por quem anteriormente tenha misturado o trabalho dele com a natureza e assim sucessivamente. Então, na verdade, assim, a gente tem que delimitar qual é essa ideia de liberdade. A liberdade, aí a gente poderia dizer que é esse poder, mas dentro de direitos de propriedade, dentro do direito de propriedade sobre o seu corpo e da mistura do seu corpo, do trabalho do seu corpo com a natureza. Essa sim é a ideia de liberdade. E dentro dessa ideia de liberdade política, você pode estar estruturando um sistema legal, um sistema jurídico, e aí tanto a partir de uma perspectiva monocêntrica, como a partir de uma perspectiva policêntrica. Essa concepção de liberdade funciona num sistema político e jurídico diferente desse que você defende? Quer dizer, no fundo, a minha pergunta é, essa concepção de liberdade é viável no nosso atual sistema? Estou me referindo ao Brasil? Olha, na minha visão, ele não só é viável, como ele é essencial. O que nós estamos precisando nesse momento é fazer uma grande reforma em que você privilegia a liberdade do cidadão. E aí, a partir de todas as perspectivas éticas que eu apresentei, deontológica, lógica argumentativa, utilitária, plural. O que nós estamos precisando é justamente de uma nova visão política em que privilegie, em que dê aso a que o ser humano possa viver a sua vida na sua plenitude, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista moral. O que está faltando é exatamente isso. E o que é mais importante, também cortar a questão do privilégio. Porque um dos grandes problemas hoje é que esse sistema atual, além de retirar a liberdade de uma boa parcela da população, privilegia outras parcelas nos mais variados níveis socioeconômicos. Tanto no mais alto escalão socioeconômico, quanto no mais baixo. Se você conseguir fazer uma organização política que crie um lobby interessante, você vai acabar tendo algum tipo de favorecimento pessoal. E aí você vai acabar tendo uma liberdade que, na verdade, é uma não liberdade. É poder sobre a liberdade de outras pessoas. Então, nós temos que nós temos que reestruturar o nosso sistema jurídico, tudo dentro de uma prudência que nós entendemos que é absolutamente válida. Né? Revolução é o tipo de coisa que, na minha visão, é extremamente perigosa, mas nós precisamos, paulatinamente, mostrar para as pessoas, fazer as pessoas entenderem a importância de você ter um sistema jurídico, econômico, ético, que privilegie a liberdade moral e econômica de cada indivíduo, para fins de que esse indivíduo se conheça, se entenda no mundo, se entenda na sociedade e possa, a partir daí, ser produtivo para os demais concidadãos, os seus irmãos de sociedade. Então, para que essa concepção de liberdade se realize na prática, é preciso empreender essas reformas que você mencionou. É isso? Sem dúvida.
Certo. Você pretende publicar sua dissertação em livro, Bernardo? Olha, isso é uma coisa que eu ainda vou pensar. A princípio, sim. O problema da dissertação é que ela é uma linguagem científica muito chata, né? Uma dissertação de mestrado não funciona como um ensaio, né? Um ensaio é uma coisa mais leve, é uma coisa que para a leitura do leitor comum sai mais leve, né? Enquanto que a leitura científica é uma leitura chata, é uma leitura amarrada, é uma leitura subordinada àquelas regrinhas da BNT. Então, assim, não é uma leitura agradável, uma leitura de livro, né? O que eu estou pensando em fazer, talvez, é pegar esse trabalho, e aí, como eu não tenho tempo para fazer isso no momento, pegar esse trabalho, procurar alguém que queira fazer essa transformação do trabalho como visão científica, né, como estrutura científica, em algo mais prazeroso. Eu já estou em contato com um amigo meu acerca desse projeto, né, que todo mundo conhece, o Adriel Santana, que inclusive foi meu assistente de pesquisa nessa dissertação, e a quem desde já eu agradeço. Não podia realmente deixar de citá-lo, e eu estou pensando em realmente entregar esse trabalho para ele, para que ele possa transformar essa estrutura extremamente científica e chata em algo palatável e comercial. Mas isso é algo que a gente está conversando ainda para fazer para o futuro. Eu sei que eu não tenho tempo para fazer isso agora. Isso é um fato. Com tanta coisa acontecendo, eu tenho outros projetos particulares, de assessoria. Então, realmente, nesse momento, eu não tenho tempo para fazer isso. Uma outra coisa que eu posso estar fazendo em breve é pegar capítulos dessa dissertação e estar transformando em artigo, né? Claro que aí aprofundando cada tema, e aí é uma coisa que eu vou pensar ainda, né? Pegar pedaços da dissertação, aprofundar e transformar isso em artigos, de repente, quem sabe até para publicação na revista Mises, que é a grande revista acadêmica liberal e libertária do Brasil hoje. Bernardo, eu queria então que você falasse os projetos que você tem desenvolvido no Instituto Liberal, aqueles que estão em andamento e aqueles que estão prestes a serem iniciados. O que nós temos feito aqui no IEL atualmente? O projeto que tem sido mais bem sucedido atualmente é o projeto de inserção das ideias liberais libertárias nas redações de jornais do interior do Brasil. Nós atingimos hoje mais de 120 redações de jornais do Brasil todo. Os autores que escrevem no blog do Instituto Liberal acabam tendo seus textos reproduzidos em mais de uma centena de jornais do interior do Brasil. Então a gente está, de certa forma, jogando essa ideia, interiorizando essa ideia no Brasil. Nós temos atualmente também um programa de TV aqui no Rio de Janeiro, né, a Luta Liberal, que passa toda quarta-feira, de meio-dia a meia, na TVC, a TV comunitária do Rio de Janeiro, que vai virar agora uma TV aberta, ela não vai ser mais fechada para os assinantes da NET, mas também aberta. Vai ser o HF, ainda não sei exatamente qual canal, mas isso vai ser noticiado no site do IEL, com certeza. Nós temos a reformulação do nosso blog, do nosso site, que recebe uma quantidade de milhares de acessos por mês, e que, de certa forma, faz essa sinergia entre todos os nossos projetos. Você vê os programas de TV no site, o blog, artigos. Nós temos os nossos livros antigos, que são reeditados pela Vide Editora e pelo Instituto Mises Brasil. Nós vamos começar agora com uma parceria com uma editora grande. Isso aí é segredo ainda, mas, quer dizer, quem é essa editora grande? A gente ainda está em segredo, já está fechado, mas nós estamos em parceria com uma grande editora para relançar outros clássicos do liberalismo, do libertarianismo. Aguardem notícias em breve a respeito disso. Nós temos uma excelente parceria com o EPL
para divulgação de eventos e de ideias liberais em todo o Estado, grupos de pesquisa. Nós estamos fazendo também um trabalho muito interessante nas universidades. Nós temos uma parceria com o IBMEC para criação de eventos. Nós já fizemos vários eventos interessantes esse ano no IBMEC, bastante grande parceria com o EPL, e além disso tem o blog do presidente do Instituto, o Rodrigo Constantino, na Veja, que tem mais de 3 milhões de acessos mensais, né? Só é possível esse trabalho do Rodrigo na Veja por conta da estrutura que o IEL dá a ele, né? Então, de certa forma, isso está dentro da nossa estrutura. E também tem o meu trabalho específico e de alguns outros professores dentro das universidades do estado do Rio de Janeiro, né? No meu caso, especificamente, o meu trabalho junto à UERJ e ao UFRJ, lecionando economia política, e também agora vamos passar a ter grupos de estudo dentro dessa ideia de uma visão liberal e libertária. Bernardo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Parabéns, como sempre, pelas gravatas borboletas. Obrigado. Foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagin.